para poder organizar as práticas laboratoriais, tá? A boa notícia, gente, é que o laboratório agora a gente está podendo, está com uma capacidade maior, tá? Teve uma atualização das medidas de segurança, então agora a gente pode ocupar com maior número de alunos, tá? Não 100% ainda do laboratório, né, das cadeiras, mas já vai melhorar. Então a gente vai ver aí, de acordo com o número de alunos que optarem pelo presencial, a gente vai organizar isso aí, mas provavelmente, no máximo, 2 grupos, não vai passar de 2 grupos. Provavelmente não, isso é com certeza. Tá? Então, se tiver mais de um grupo, serão 2, tá? Pelo número de alunos aí que a gente tem. Deixa eu ver quantos que estão matriculados até agora. 58, tem na minha lista aqui, tá? Aqui na reunião não estão 58, tem menos, né? 34 comigo, então 33 alunos, mas estão 58 matriculados, tá? Então, em princípio, se todos optarem por presencial, a gente vai ter 2 grupos, então o revezamento vai ser, né, só entre 2 grupos, isso já é melhor, né? Mas mesmo da forma remota, né, quem estiver fazendo de casa, a gente organizou a disciplina, a lista ali de materiais, os dentes de manequim, a gente até atualizou, por isso que quando eu passei a lista para Thalita no final do semestre passado, eu até falei, não compre os dentes, a gente ainda vai revisar isso aí, realmente a gente mudou, tá? Pensando na realidade desse semestre, porque cada semestre muda, né? Então, a gente já pensou nisso, nesse rodízio, né, que vai ter dias que você vai estar no laboratório e dias que você vai estar fazendo de casa. Então, a gente planejou para que você possa executar as atividades mesmo estando de casa, tá? Então, a gente vai passar para vocês isso ali, está certinho, como ficou. Mudamos algumas coisas também dos outros instrumentais, não aumentando a lista, pelo contrário, diminuindo, tá? Para ficar mais enxuto mesmo, a gente sempre tenta ajudar nisso aí, colocar os instrumentais que a gente realmente vai precisar para esse semestre, alguns mais já para o próximo, só que a gente já coloca alguns que pode precisar nesse semestre, tá? Então, a gente fez isso para facilitar mesmo. Se alguém já tenha comprado os materiais da lista que eu passei no final do semestre passado, vocês podem olhar, comparar, ver o que não está mais na lista, para decidir o que vocês querem fazer com esse instrumental. Se vocês guardam para o próximo, ou se alguma coisa que realmente não for usar, aí você pode, normalmente tem essa possibilidade de devolver para as dentais e ficar com crédito para comprar outros materiais, então isso aí tem como resolver também. E aí, responderam um link aí? Deixa eu ver. Ó, pouca gente acho que respondeu aqui. Não tinha muita resposta. Mandem também no link do WhatsApp do grupo de vocês, por favor, esse link aqui do formulário, porque aí mesmo quem não está aqui hoje, só fala que é para preencher quem está matriculado nessa disciplina, né? Porque às vezes no grupo tem pessoas que já não estão, né, matriculadas em todas as disciplinas desse semestre, né? Tem gente que às vezes só faz uma disciplina com vocês e está ali no grupo. Então, só falem que é para preencher quem está matriculado nessa disciplina aí de dentística. Odontologia restauradora pré-clínica. Não fique chocado, fica tranquila, Larissa, não é um problema, tá? Você vai ver que a maior parte das coisas está igual mesmo. A gente só enxugou um pouquinho, algumas pontas diamantadas a gente tirou, alguns instrumentais que seriam mais tramalgama a gente também tirou, vamos explicar, a professora Bruna vai explicar tudinho para vocês, então ela vai explicar por que a gente tirou também. Então, é só para simplificar mesmo, mas a maior parte é a mesma coisa, tá? Não mudou muito, não. Fernanda, esse link, eu vou colocar aqui de novo. Para vocês entrarem agora e preencherem, se você escolhe, se você opta pela modalidade presencial ou ERC nesse semestre, para a gente já ter acesso aí à lista dos alunos e organizar as práticas laboratoriais. Organizar aí os 2 grupos. E essa questão de grupos também, gente, mais ainda esse semestre, já era importante no passado, né, no semestre passado, mas mais ainda eu digo agora, vai ser importante você respeitar a data que você está alocado, né, se você está no grupo 1, vá nos dias de laboratório, né, não fica faltando tal, porque não vai ter como ficar pulando de grupo para outro, e também você deixar de ir, vai ser muito chato com quem naquele dia de casa, né, que gostaria de estar no laboratório, né,
Então, a gente vai ter várias atividades para vocês desenvolverem habilidades manuais esse semestre, de restauração, entre outras coisas. E então é muito importante que, se você está naquele grupo do presencial, vá, tá? Se você não for, tente avisar com antecedência, tá? E se não for, obviamente vai ficar com falta. E até mesmo quem estiver assistindo aqui do ERSE, a gente vai ter esse controle de presença também. A professora Bruna vai explicar para vocês como vai ser a forma de avaliação das atividades práticas, e vocês vão entender melhor como é que vai funcionar, mas que vocês vão ter que estar presentes mesmo no dia da aula, até porque a disciplina não é EAD, né, gente? É no modo síncrono. Então, você tem que estar aqui na hora da disciplina, não é para ver depois. Essas aulas iniciais, que são aulas teóricas, vocês ainda têm essa possibilidade, né? Não pude estar, enfim, posso assistir a gravação, não vai ter problema agora nessas primeiras aulas. Mas quando a gente começar as atividades práticas, aí não vai ter essa alternativa, tá? Então, já estou avisando, né, para vocês saberem, porque já, na verdade, era algo meio que óbvio, né? Mas tem gente que ainda acha que por ser se pode trabalhar à noite e assistir aula depois. Na verdade, não vai ter essa possibilidade mais daqui para frente, não só nessa disciplina, mas nas próximas, né, que vocês vão ter clínica daqui para frente também, né, no próximo semestre vocês já vão ter. Então, já muda um pouquinho a história e o jeito como vai funcionar, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já vou abrindo aqui só o cronograma, tá? Você tá vendo minha tela? Hoje é sexta. Uma coisa que eu queria até ver aqui, aprender do Zoom, é se eu consigo ver o chat de uma forma mais fácil. Porque era no Collaborate. Não sei. Não sei. Vou ter que descobrir aqui. Bom, vocês estão vendo minha tela, gente? Espero que sim. Está dizendo aqui que eu estou. Obrigada. Está aparecendo para mim aqui em cima que eu estou compartilhando, né? Mas sempre bom confirmar. Então, aqui, gente, ó, nós temos. Primeira coisa, antes desse cronograma, vocês têm acesso ao calendário acadêmico, né? Então, entrando lá pela sua área do aluno, você tem lá o calendário acadêmico de 2021, você tem como observar lá se é feriado, se não é feriado, quando tem recesso, quando não tem, tá? Então, vocês vão ter aquilo lá disponível, e isso aqui também já postei para vocês. E depois que a gente organizar os grupos, grupo 1, grupo 2 para o laboratório, eu faço igual no semestre passado também, coloco aqui na frente, em vermelho, quais dias vão ser presenciais para cada grupo, para também ficar mais fácil para vocês não se perderem, e posto, atualizo lá no Blackboard, tá? Então, o nosso cronograma vai ficar dessa forma aqui. Então, nós teremos algumas aulas teóricas no início do semestre, tá? E depois a gente vai começar a prática já um pouquinho mais para frente, dando um tempinho aqui para vocês comprarem material e se organizarem melhor, principalmente na questão dos dentes, né, que a gente tem que... Oi, Elaman levantou a mão. Vamos ver. Peraí. Professora, vai ter também o cronograma dos materiais que tem que levar na prática? De cada dia, não. Nesse semestre vai ficar muito difícil fazer dessa forma, porque são muitos materiais e a gente, muitas vezes, quando começar a prática de restauração, vocês vão precisar de todos, praticamente, né? Às vezes um ou outro não, né? Mas a maioria vocês vão precisar. Então, não tem como a gente ficar separando, porque pode até acontecer de eu até esquecer de colocar alguma coisa ali naquele material do dia e na hora precisar. Então, depois que começarem as práticas, né, de restauração ali mesmo, tem que levar todos os instrumentais, tá? Então, a maioria dos instrumentais, gente, não é nada muito grande, né? Lógico que vai ocupar um pouco de espaço, mas não é nada muito exagerado, né? A caixa de dentística costuma ser uma caixa pequena, que a gente coloca todas as espátulas, todos os instrumentais dentro, e aí alguns acabam também tendo, né, que não são esterilizáveis, que a gente não gasta, não guarda dentro dessa caixa metálica, que na verdade a gente também nem está exigindo
esse semestre. A gente colocou a caixa metálica na lista, mas não vai ser obrigatório vocês comprarem agora, né? Porque a gente não vai precisar esterilizar ainda, tá? Mas vocês vão ver que caixa de cirurgia, por exemplo, é uma caixa muito maior, porque os instrumentais são maiores, né? Agora, de dentística, vai ser um pouquinho maior quantidade de materiais quando você olha a lista, né, comparando com o semestre passado, mas em volume não é assim tão absurdo, tá? Mas quem quiser ir comprar uma malinha, compra uma mochila maior, para conseguir carregar esse material aí, tá? Mas muita coisa vocês vão ver que é pequenininha. Então, até bom vocês terem caixas organizadoras para guardar. A professora Bruna vai explicar certinho isso de dicas, né, para vocês organizarem e não perderem, principalmente essas coisas miudinhas, como broca, ponta diamantada. Vocês usaram no semestre passado lá uma, né, duas. Então, quando a gente abre aquilo ali, é tão pequenininho, é muito fácil de perder, né? Então, você pode ter algumas caixinhas organizadoras para poder ficar fácil para você se achar ali, né, encontrar os materiais que você precisar e também não perder, né? Então, vai ser muito útil isso aí. Certo, vamos voltar aqui no cronograma. Eu parei de compartilhar porque eu ainda estou, como eu falei, né, gente, estão aprendendo aqui. Eu não conseguia nem voltar para ver o chat quando ela compartilhava. Mas vamos lá. Certo. Então, hoje a gente até tinha planejado inicialmente já começar um pouco de conteúdo. Mas como a gente achou bastante importante explicar bem o funcionamento da disciplina, questão de avaliação e toda a lista de materiais, porque a gente já percebeu em outros semestres, né, ao longo do tempo que a gente já teve várias turmas aí, que surgem muitas dúvidas, e aí fica difícil, às vezes, você só explicar por e-mail, né? Ou, às vezes, muitas pessoas mandam e-mail com as mesmas dúvidas, então a gente achou bom explicar essa lista bem direitinho com vocês, e então essa aula hoje vocês vão ver que o tempo vai terminar na hora do final da aula mesmo, e vai ser basicamente para isso. Na semana que vem, a gente começa conteúdo, e aí já começa com conteúdo denso, na verdade, durante todo o semestre, vocês vão ver que a gente vai ter bastante conteúdo, porque a gente já está entrando aqui numa especialidade da odontologia, já vem um conteúdo mais pesado, mais específico, né? Extremamente importante. Então, semana que vem, a gente vai ter aula aqui, a introdução à dentística, cariologia e remoção parcial de tecido cariado, e proteção do complexo dentino-pulpar, se der tempo. Se não der, a gente vai passar para outra, provavelmente nessa do dia 10 de setembro aqui, tá? Mas, em princípio, vamos deixar assim. Na outra semana, a gente vai ter uma aula de lesões não cariosas e hipersensibilidade dentinária, teórica também ainda. Depois, só um minutinho, gente, deixa eu só pausar aqui. Ó, de novo, não consigo voltar, tem que parar aqui. Só um minuto. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Compartilhar de novo aqui. Word. Então, nós teremos aula teórica ainda, né, dia 27, e dia 3 de setembro, materiais resinosos e sistemas adesivos. Nessa aula aqui, ainda vai ser ERC, tá? Depois eu posso acrescentar tudo isso aqui, se é só ERC, se é teórico, se é prática laboratorial, quando a gente tiver os grupos certinho, né? Mas aqui, apesar de ser uma aula ERC, a gente já pode fazer uma prática com sistemas adesivos. Vocês usaram o sistema adesivo semestre passado, quem fez a disciplina, né, de materiais dentários aplicados comigo, mas agora a gente vai estudar o protocolo do passo a passo certinho, né? Então, vocês vão usar dessa forma. Então, a gente já vai fazer uma prática bem simples, por isso vai ser de casa mesmo, não teria por que ir ao laboratório para fazer essa prática só de sistemas adesivos. No dia 10 de setembro, aula de restaurações e resina composta, também ERC, tá? Aula teórica. Aí, a partir do dia 17 de setembro, que começam as práticas laboratoriais, tá? Então, dia 17 de setembro, isolamento absoluto, nossa primeira aula prática laboratorial. Quem tiver de casa vai fazer em casa, quem tiver no laboratório vai fazer lá. E aí, dia 24 de setembro, restauração classe 1, isso vocês vão ainda aprender, né, que é essa classificação, mas teremos de classe 1, classe 2 no dia 1º de outubro, dia 8 de outubro, classe 2 de novo. Não está errado, tá? São 2 aulas mesmo de classe 2, porque é uma restauração mais complexa, que os alunos costumam ter um pouco mais de dificuldade na prática, tá? Então, a gente deixou 2 aulas para isso, de propósito.
Dia 15 de outubro, restauração classe 3. Dia 22 de outubro, restauração classe 5. E dia 29 de outubro, restauração classe 4. Para quem tem toque, se controle, tá? Tá fora de ordem aqui, né? 3, 5 e 4. Mas é porque também é questão de complexidade, tá? A gente deixou a 4 para depois, porque ela tem um nível um pouquinho mais difícil, tá? Pausa, porque eu vou dar boa noite aqui para a professora Bruna. Vocês estão vendo ela aí, né? Entrou na sala. Nossa linda gaúcha. Tá no mudo o seu microfone, Bruna. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Paula. Boa noite, boa noite. Eu só apresentando aqui para eles o cronograma, aí já passo para você, tá? Ótimo. Então, no dia 5 de novembro, acabamento e polimento. Então, de todas as restaurações que vocês fizerem durante o semestre até ali, vocês vão fazer uma prática de acabamento e polimento. Todas essas aulas práticas aqui, gente, tem teoria também, é teórico-prática, tá? Então, a gente vai ter a teoria daquele tipo de restauração, ensinar o passo a passo de cada técnica para cada classe, tá? E depois, então, no dia 5 de novembro, acabamento e polimento de todas. Dia 12 de novembro, atividade prática final. Então, na verdade, essa atividade prática aqui, a gente vai observar durante o semestre como que vai andar a turma, qual vai ser a maior necessidade de vocês para a gente definir o que a gente vai fazer neste dia, tá? Então, vai ser um dia, na verdade, para a gente concluir algo que não concluiu, ou repetir algum procedimento que vocês acharam um pouco mais difícil, tá? Então, a gente tem essa última prática no dia 12 de novembro. Dia 19 de novembro, aula teórica de amálgama, tá? Então, nós não teremos aula prática de amálgama, a gente pode explicar com vocês depois por que a gente acabou mudando isso aqui, tá? Porque não teremos prática. Dia 26 de novembro é dia da prova regimental das disciplinas online, então a gente não pode ter nenhuma atividade paralela, tá? Por isso, não teremos aula. E no dia 3 de dezembro, prova regimental das outras disciplinas, inclusive dessa. Dia 17 de dezembro, caso alguém precise, avaliação final, tá? Então, já estão todas as datas aqui descritas. Ninguém vai me perguntar depois, que dia que é a avaliação final? Já está aqui, tá? Ou então, não sabia, não sabia, né? Já tá no calendário acadêmico e aqui no calendário da nossa disciplina, beleza? Sobre a avaliação aqui, vou deixar a professora Bruna passar para vocês, ela vai explicar também certinho como que vai funcionar, mas isso já está disponível aí para vocês na parte de conteúdo do Blackboard, tá bom? Agora sim, gente, essa professora Bruna Genari, vocês vão conhecer ela melhor aí durante esse semestre, mas ela é como eu comentei já, né, uma excelente professora, excelente dentista, excelente colega, a gente trabalha muito bem juntas, a gente ama dentística igual, né? Então, é muito prazeroso trabalhar com ela, então, para mim é sempre uma delícia a dentística, porque trabalhar com pessoas que a gente também gosta, tem uma filosofia parecida, né, então dá super certo. E hoje ela vai continuar aí com vocês, então, explicando tudo direitinho, tirando todas as dúvidas, tá? E qualquer coisa, também tô lá no e-mail, e semana que vem a gente se vê. Tá bom? Muito obrigada, professora Paula. Esse sentimento é recíproco. Adoro trabalhar contigo, adoramos a disciplina. Modéstia à parte, acho que é a melhor, ou se não, uma das melhores. Vamos ver até o final do semestre o que eles acham, né? Vocês concordam? A gente conversa depois de novo. Professora Paula, vou pedir só para me colocar de anfitriã. Sim. Boa. Pronto. Ótimo, muito obrigada. Vou compartilhar aqui o PowerPoint. Então, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Nosso primeiro contato. Então, como a professora Paula me apresentou, sou a professora Bruna Genari. Tem a professora Bruna Grejanin, né? Também lá na Pério. Eu sei que às vezes rola uma confusão, que as duas têm um sotaque parecido, as duas gaúchas, duas Bruna G, mas ela é Bruna Grejanin, eu sou a Bruna Genari, tá? Nesse primeiro contato, eu já quero deixar à disposição de vocês o meu e-mail, que é bruna.genari. Tá todo mundo vendo minha tela? Só para confirmar? Sim, professora. Sim? Obrigada. Eu consegui abrir aqui o bate-papo. Então, se vocês responderem pelo bate-papo ou perguntarem alguma coisa, eu consigo ver enquanto eu tô falando, tá?
Ó, se alguém quiser abrir o áudio ou até abrir a câmera para me dar um oi, eu adoro ver os rostinhos de vocês. Não fica tão impessoal, né? A gente só vê os nomes ali, Thalita, Laisa, Ana Luísa. Bom, então aqui tem meu e-mail, é bruna.genari@udf.edu.br. Pessoal, qualquer coisa que vocês enfrentarem de problemas, quiserem qualquer resolução da disciplina, precisarem de alguma coisa, tem alguma sugestão, entre em contato comigo, com a professora Paula, que a gente é bem acessível. Vocês já tiveram contato com a professora Paula no semestre passado, né? Agora comigo. Vocês vão ver que a gente trabalha de maneiras muito parecidas, a gente tem a mesma filosofia que a professora Paula falou. Qualquer coisa que vocês precisarem ao longo do semestre, só entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês, tá? Porque o nosso objetivo é que vocês aprendam, que consigam desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários ao longo desse semestre, até porque essa disciplina é odontologia restauradora pré-clínica, né? E tudo que vocês conseguirem desenvolver no pré-clínico, acreditem que vocês, a transição entre a pré-clínica e a clínica vai ser muito melhor na medida em que vocês aproveitarem a pré-clínica, tá? Então, eu vou conversar algumas dicas com vocês hoje para tentar colaborar com a organização de vocês e para a gente ter um bom semestre. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, conforme eu vou explicando, podem ir mandando aqui no bate-papo que a gente vai conversando, tá? Para iniciar minha conversa com vocês, eu queria saber qual a visão que vocês têm hoje de odontologia restauradora, de dentística. Então, eu coloquei essa tela em branco, com a palavra dentística em vermelho no meio. E eu queria saber qual que é a primeira palavra que vem à mente de vocês quando vocês leem a palavra dentística. Podem ir colocando ali no bate-papo. Restauração. Restauração. Alguma outra diferente de restauração? Deixa eu só pegar minha garrafinha de água. Estética. Estética e restauração. Deixa eu até anotar essas palavras que vocês levantaram, que eu acho muito interessante. 4 falaram restaurações e 2 estética. Isso eu tenho perguntado para várias turmas de vários semestres. Alguns, conforme os alunos vão avançando na faculdade, a gente vê que o conceito de associação dentística é uma gama de palavras, né? Não só restauração estética, como quando eu pergunto para vocês no primeiro dia da dentística, da odontologia restauradora pré-clínica, né? Amplia o conceito, assim, conforme vocês forem evoluindo no curso. Mas por que eu pergunto isso? Porque vocês associam muito com restauração, com estética, e vocês vão ver nessas primeiras aulas de conteúdo teórico que a odontologia restauradora é muito mais do que só estética, do que restauração, né? Vocês vão ter um treinamento das suas habilidades para fazer uma restauração, mas é saúde bucal. Muito bem, Flaviane. Quais são as doenças que estão relacionadas, como a gente faz para controlar essas doenças, para prevenir essas doenças, até para que os nossos procedimentos, as nossas restaurações, a nossa parte estética, tenham durabilidade ao longo do tempo. Se a gente não controlar os fatores que prejudicam a nossa saúde, por mais que a gente restaure, a gente vai estar sempre tendo falhas, né? Então, a gente precisa entender os processos de doença, entender como que a gente controla, como a gente previne para a gente ter sucesso. E não só restaurar a estética como fatores envolvidos com a dentística, tá? Então, à noite, a gente tem as nossas aulas, vocês já estão acostumados com horário novo, né? 19h10 até as 20h25, depois das 20h35 até as 21h50. Eu gosto muitas vezes, se a coisa está fluindo, a gente se empolga aqui no raciocínio, conversa demais, e às vezes esquece de dar um intervalo. Então, o que eu vou combinar com vocês? Se vocês quiserem intervalo, me sinalizem que a gente dá uma paradinha, tá? Se vocês quiserem tocar direto, me avisem também que a gente toca direto e libera vocês um pouquinho antes,
Então, às vezes a gente tocou direto, ganhou uns minutos, a gente consegue liberar vocês mais cedo, porque a gente sabe que o pessoal da noite vem cansado, vem de um dia puxado de trabalho, muitas vezes, ainda mais sexta-feira, né? Então, se vocês quiserem tocar ali direto, me sinalizem que a gente toca direto, tá? Então, às vezes eu nem lembro que tem intervalo e vou falando mesmo, pessoal. Se tiver cansativo, podem sinalizar também que eu dou intervalo para vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai trabalhar esse semestre com vocês? A professora Paula já estava conversando com vocês algumas coisas, né? Então, a disciplina de odontologia restauradora é o estudo da nomenclatura, da classificação das cavidades e princípios gerais dos diversos tipos de preparos cavitários envolvendo isolamento do campo operatório, proteção do complexo dentino pulpar, adesividade, restauração e técnica de acabamento e polimento em dentística. Compreensão da anatomia e fisiologia do sistema estomatognático em seus aspectos de normalidade e possíveis desordens. Então, vejam que é restauração, que é preparo, que é classificar a cavidade, mas também a gente precisa entender a fisiologia, o que está acontecendo naquele paciente, o que é o normal, o que está acontecendo de diverso e como a gente vai fazer para controlar. Eu ia falar isso, ainda mais sexta. Fernando. Então, ainda bem que é odontologia restauradora na sexta, né? Porque os alunos geralmente vêm felizes para nossa aula. Espero que que vocês tenham essa mesma experiência. Eu lembro que no semestre passado e retrasado, a turma dizia, ainda bem que é dentística, que é odontologia restauradora na sexta, que a gente vem feliz. Então, espero que vocês tenham esse mesmo sentimento ao longo do semestre. Então, pessoal, como a gente está falando, assim, odontologia restauradora, ela é uma disciplina pré-clínica. A partir do semestre que vem, vocês vão estar na postura de cirurgiões dentistas daquele paciente, né? Cirurgiões dentistas, entre aspas, porque vocês são alunos em formação, mas o paciente encara vocês com o ar de doutor, então vocês vão ter que estar preparados para atender esse paciente, né? Então, isso vai exigir de vocês muito estudo, né? E odontologia restauradora, dentística, é uma área que é o beabá do dentista. Vocês vão ver, assim, que muitas vezes, uma endo de molar, nem todo mundo vai terminar a faculdade e vai fazer uma endo de molar. Hoje eu estou falando isso, vocês estão no quarto semestre, né? Talvez vocês não entendam isso da maneira que vai ter um impacto na vida de vocês depois que vocês se formarem, vocês vão ter essa percepção. Muitos de vocês não vão fazer uma exodontia de terceiros molares. A maioria não vai fazer depois de formado. Mas restauração, seja de molar, de anterior, isso faz muito parte do dia a dia do cirurgião dentista. Se não todos, a grande maioria de vocês, talvez 99%, vai fazer restaurações depois de formado. Não sei que alguém vá diretamente para a radiologia, que não atende, né, que avalia radiografias, faz laudos, mas vocês precisam entender dentística, porque é o beabá. A gente fala, às vezes, com o professor Emílio isso. Ele fala assim, dentística, os alunos precisam saber, né? Às vezes, implantodontia é uma área que é mais... vai muito do aluno se interessar em fazer uma especialização, né? Para tratar depois, ortodontia também, mas dentística é uma área básica para vocês. Então, pessoal, aqui está a bibliografia, que a gente recomenda para leitura, para estudo adicional fora de aula. Então, Baratieri é um livro que a gente gosta muito de seguir, complementando com Mondelli, com Pereira, aqui com bibliografia básica. Então, é na bibliografia básica que estão baseadas as questões da PRS e elas que vão complementar. Embora a bibliografia complementar vem trazendo algumas coisas importantes, principalmente esse livro do Fejerskov, que é o primeiro aqui citado. Já na aula que vem, que é quando vocês vão ter uma introdução à cariologia, porque a gente sabe que vocês vão ter uma disciplina só de cariologia, então, se vocês vão ter uma disciplina de cariologia, não é numa aula que a gente vai conseguir esgotar esse assunto, né? Então, vocês vão ter uma aula de introdução à cariologia, e o livro que complementa muito bem esse assunto é o Fejerskov, tá? Então, fica aqui a dica de leitura já depois da aula semana que vem, ou até antes, se vocês quiserem fazer um estudo prévio. Folheiem lá o livro, folheiem não, né? Hoje é digitalmente, folheiem digitalmente o livro.
Depois já escove. Lá, mal necessário para vocês e para nós, né? Então, a gente precisa avaliar vocês. A minha internet está aparecendo aqui como instável. O que está acontecendo aqui nessa... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu vi que a Thalita falou que cortou um pouco, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, obrigada. Então, como eu estava falando, a avaliação da disciplina, a avaliação é mal necessário para vocês e para a gente, né? A gente quer que vocês aprendam, mas a gente precisa quantificar esse aprendizado de alguma maneira. E como odontologia restauradora é uma disciplina bastante prática, a avaliação também ela tem um peso forte à prática. Então, como que a gente fez? Os 10 pontos de avaliação a gente dividiu entre os 5 a prova regimental e os outros 5 avaliação das atividades práticas. Então, qual a maneira que vai funcionar? Antigamente, desde que a gente assumiu essa disciplina, a gente tem trabalhado da seguinte forma. Os alunos realizam a atividade prática e no final do laboratório, os alunos chegam até nós para mostrar aquela atividade que realizou, aquela restauração que realizou no dia. Essa é a melhor forma da gente acrescentar, tanto acompanhar a avaliação de vocês, quanto acompanhar a evolução de vocês. Porque a gente acompanha aquela restauração e já diz para vocês, melhorem aqui, melhorem lá. A gente já dá algumas dicas para vocês evoluírem no procedimento. Então, no final de cada aula presencial que a gente tiver em laboratório, vocês vão chegar até nós e mostrar as restaurações. Tanto mim quanto a professora Paula. Não tem problema, não precisa mostrar para as duas. Mostrem para uma que essa professora avalia. Quem tiver de maneira ERC, para a gente conseguir transpor a maneira que a gente está fazendo no presencial para o ERC, vai ser também no final de cada aula. Então, por isso que a professora Paula falou assim, ali quando eu estava conversando com vocês. As aulas teóricas agora do início, você até consegue assistir a gravação depois. Mas as aulas práticas, vocês vão ter que manter no dia, acompanhando a disciplina. Porque senão o que vai acontecer? Vocês não vão estar nos enviando as atividades práticas, não vão estar sendo avaliados continuamente. Isso está fazendo com que vocês ganhem 0 todos os dias. Então, vai chegar no final do semestre e vocês vão reprovar, vão ter que ir para a final, né? Então, o que acontece? No final de cada ERC, vocês vão ter que nos mostrar a atividade. Como a gente sabe que tem alunos que não conseguem abrir a câmera, ou não tem suporte de internet para isso, ou às vezes até fica difícil de mostrar, o que a gente combinou? No final de cada aula ERC, vocês vão fotografar ou fazer um vídeo da restauração que vocês executaram naquela aula e vão nos enviar para o e-mail. Aí, o e-mail do professor que vocês vão enviar naquele dia, a gente vai dizer para vocês no dia. Por exemplo, restauração classe 1, vocês vão... Hoje, pessoal, vocês vão enviar para o e-mail da professora Bruna. Daí, na semana que vem, chega a restauração classe 2. Todas as restaurações classe 2 vão ser para o e-mail da professora Paula. E assim sucessivamente, tá? Em cada aula, a gente vai avisar para qual e-mail vocês vão mandar. A gente só precisa que vocês mantenham em dia as atividades, o envio das atividades práticas que vocês realizaram, para que a gente possa avaliar e vocês não ganharem 0 naquele dia, e até porque a gente possa dar um feedback caso vocês precisem de alguma melhora significativa. Às vezes a gente vê, poxa, esse aluno não está conseguindo fazer uma boa adaptação da resina. Aí a gente vai mostrar alguma dica, ou individual, ou para a turma inteira, conforme a gente for vendo o desempenho de vocês, tá? Aqui está o link que a professora Paula disponibilizou para vocês responderem o Google Forms. Todos que estão em aula responderam? Sim? Então, tá ótimo. Então, se alguém não respondeu ainda, deixa eu colocar aqui. Não estou conseguindo enviar mensagem.
Bom, já que vocês todos responderam, então tá beleza. Se não, depois vocês passem o link para os colegas, por favor, tá, pessoal? Cronograma, a professora Paula passou com vocês também, né? Explicando como é que vão ser distribuídas as aulas ao longo do semestre. Então, como ela falou para vocês, dia 3 de setembro é um dia que a gente vai fazer uma prática, mas prática de maneira remota, que é uma prática muito simples de sistemas adesivos. Mas a partir do dia 17 de setembro é nossa primeira aula prática laboratorial. Laboratorial para quem vai voltar de maneira presencial e continua sendo ERC para quem estiver de casa e ERC para aqueles que estiverem no rodízio, tá? Então, que bom que vocês já responderam hoje esse Google Forms, que a professora Paula já enviou para vocês, porque para que a gente possa organizar o mais breve possível. Então, pessoal, hoje é dia 13, sexta-feira 13 de agosto, né? Que horror. Sexta-feira 13, até o dia 17 de setembro, a gente tem aí mais de um mês para que vocês possam providenciar o material, para quem ainda não providenciou, organizar esse material, para que a gente possa iniciar as atividades práticas no dia 17 de setembro, tá, pessoal? E assim, aproveitem esse tempo para organizar o material mesmo, sabe? Para manusear, para deixar as coisas organizadas, para que vocês cheguem no laboratório. Se vocês estiverem organizados, vocês vão ver que a coisa flui muito melhor, tá? Conforme eu vou falando, vou passar a lista de materiais com vocês, item por item. E conforme eu vou explicando, eu até vou passando algumas dicas de organização. Eu até separei aqui, em casa mesmo, os materiais para mostrar para vocês, de alguns detalhezinhos, de coisas para comprar. Quem já comprou, verifica se os materiais de vocês estão condizentes com o que eu for falando aqui. Se não tiver, vocês ainda podem trocar, tá? Se comprar alguma coisa que a gente acabou tirando da lista, no intuito de simplificar, vocês ainda podem trocar também, fique com crédito, uma eventual outra compra, ou se faltou comprar alguma coisa, vocês podem providenciar também, tá? Então, a gente julgou importante tirar esse momento para repassar item por item dos instrumentais, para que vocês conheçam, para que vocês já peguem algumas dicas, para se precisar trocar alguma coisa, vocês troquem. Para quem ainda não comprou, usem essas dicas para comprar, tá? Deixa eu só projetar aqui a lista. E como a lista é grandinha, como vocês falaram no início da aula, né? Ela não coube num print só na tela. Então, vou compartilhar aqui o documento de Word para que vocês tenham acesso à lista inteira. Está aparecendo aqui o documento de Word da lista? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Os primeiros instrumentos aqui que eu quero falar com vocês são os instrumentos rotatórios. Só antes de começar, uma observação, pessoal. Vocês já são a 5ª turma de odontologia restauradora que a gente conversa esse semestre. Então, muitas perguntas se repetem, né? As dúvidas são muito parecidas entre todas as turmas. Então, uma coisa que os alunos perguntavam assim, professora, eu já tenho o cimento de anômero de vidro do semestre passado, posso usar o mesmo? Eu já tenho ponta diamantada do semestre passado, eu já tenho que... Pessoal, todo o material que vocês têm do semestre passado, se tiverem condições de utilizar, se ainda tiver sobrado, vocês podem utilizar esse semestre, independente de qual seja o material, tá? Então, por exemplo, esse primeiro item aqui, kit acadêmico. Kit acadêmico, vocês já compraram no semestre passado, né? Então, ele é composto pela alta rotação, pelo micromotor, pela peça reta e pela contraângulo. Então, ele tem 4 componentes do kit acadêmico de vocês. Vocês já compraram, vocês vão seguir usando o mesmo kit acadêmico, tá? Vocês não vão comprar outro kit acadêmico porque mudou de disciplina. E se vocês cuidarem desse kit acadêmico, ele vai durar por muitos anos de vocês. Se vocês querem ter uma ideia, o meu kit acadêmico, eu tenho um kit acadêmico que é desde a época da minha graduação, tá? Então, o que é o cuidar bem? É usar esse óleo lubrificante de maneira frequente e não deixar cair o kit acadêmico de vocês. Então, quando vocês instalarem lá no consultório o kit acadêmico, posicionem no local, não deixe ele solto, que daqui a pouco ele cai.
usem o óleo lubrificante de maneira frequente. Eu sei que a professora Paula já explicou para vocês como usar o óleo lubrificante, mas a gente relembra nesse semestre que é algo importante. Então, sempre antes, depois, e se possível depois do uso, é interessante lubrificar, acionar o pedal para tirar o excesso do óleo, tá? Antes de vocês utilizarem, para não ficar vazando óleo sobre o dente do paciente. Então, kit acadêmico e óleo lubrificante são os materiais básicos aí para começar a falar de instrumentação de instrumentos rotatórios. Outra coisa, pessoal, adaptador metálico. Esse adaptador metálico é uma pecinha pequena, de cerca de 1 centímetro de comprimento e bem fininha, que ela serve para transformar materiais, brocas que são de alta rotação em baixa rotação. Geralmente, esse material já vem no kit acadêmico de vocês, e geralmente vem guardado dentro de um saquinho. Quem tiver com material por aí vai poder encontrar. Ele vem dentro de um saquinho porque ele é muito fácil de perder. Quem não encontrar, não tiver vindo junto com o kit acadêmico, providencie um adaptador metálico, tá? Brocas e pontas diamantadas. Brocas são feitas por lâminas, e pontas diamantadas contêm diamantes em suas pontas. Por isso que se diferencia, por isso que se divide em broca carbide e ponta diamantada, tá? Cada número corresponde a um tamanho ou um formato diferente. Então, vocês vão ver aqui, brocas carbide para baixa rotação. Os tamanhos é meio, 2, 4 e 6. Então, são 4 brocas carbide que vocês vão ter. Esse 1/2 aqui é meio, tá, pessoal? É a meio, a 2, a 4 e a 6. São 4 brocas carbides que vocês vão ter, esféricas de diferentes tamanhos. Já em relação a pontas diamantadas, se vocês compararem essa lista com a lista anterior que a professora Paula tinha passado para vocês, vocês vão ver que houve uma simplificação das pontas diamantadas. Essas pontas diamantadas, esses diferentes números de pontas diamantadas, elas diferem no tamanho e no formato. E outros quesitos que eu vou falar mais, mas a numeração corresponde a tamanhos e formatos diferentes, tá? A gente simplificou no intuito de que algumas pontas que tinham antigamente não eram usadas nesse semestre, algumas, inclusive, não eram muito usadas em clínica, então a gente acabou tirando. Por uma eventualidade, pode ser que alguma ponta diamantada ainda sobre, vocês não abram elas esse semestre. Por quê? Porque, às vezes, ao invés de vocês usarem uma 10/16, vocês optaram por usar 10/14. Eventualmente, ficou 10/16 fechado. Pessoal, assim, eu sei quando eu era acadêmica, eu ficava revoltada de ter que comprar alguma coisa e não usar. Mas acreditem que, se não todas, a grande maioria das pontas diamantadas vocês vão usar esse semestre. E se alguma ficar fechadinha no seu envelope, vocês vão abri-las no semestre que vem, em clínica, tá? Odontologia restauradora clínica. Então, eu vou repassar com vocês aqui rapidamente os números. É a 10/12, 10/14, 10/12 HL. Então, pessoal, o que é esse HL? Esse HL corresponde a haste longa. Então, 10/12 significa ela num comprimento convencional e HL significa ela um pouco mais longa do que o tamanho normal, tá? Então, assim por diante, 10/14, 10/16, todas essas são esféricas de tamanhos diferentes. E aqui começam outros formatos, 2200 é uma fininha, a 3195 ela é um pouco mais cônica, daí vocês vão ver que tem 3195 e 3195F. Todas que tiverem a letra F, significa que são granulações finas, tá? E além disso, vocês vão encontrar aqui as letras FF, que são granulações extra finas. Então, 2135, 2135F e 2135FF. F é de fina e FF é de extra fina, tá, pessoal? Daí, o que vai acontecer? Vocês vão abrindo essas pontas diamantadas e conforme vocês forem abrindo, vocês vão se perdendo, não vão sabendo mais qual que é o número daquela ponta diamantada. Então, o que a gente sugere para vocês? Vocês providenciarem um broqueiro, é uma caixinha para colocar brocas, que é que nem essa aqui, tá? Às vezes, até dependendo de qual dental vocês compram, eles até dão de brinde. E conforme vocês forem abrindo as pontas diamantadas de vocês, já vão guardando aqui. E
Além disso, vocês podem pegar uma ponta bem fininha e colocar do lado do orifício o número daquela ponta diamantada. Porque aí vocês vão abrindo, guardando e já colocando a numeração para vocês chegarem na clínica lá e lembrar. Ah, a ponta diamantada 2200 é essa, tá? A 3118 é essa. E assim vocês lembrarem dos números e até de tanto olhar e se acostumando com a numeração, tá? Então, broqueiro, fica a dica aí de numerar os orifícios para vocês lembrarem dos números das pontas diamantadas. Escova de Hobson e taça profilática branca, que é uma tacinha de borracha de profilaxia. Essas eu sei que vocês já têm, vocês vão usar elas na clínica de diagnóstico, mas o que acontece? Na clínica você precisa estar estéril para usar no paciente, e aqui precisa estar estéril para que vocês não usem elas sujas, né? Para vocês não manusearem material contaminado. Então, o que eu sugiro para vocês? Tenham esse material para a clínica de diagnóstico e tenham esse material para o laboratório de dentística. Senão, eventualmente, vai acontecer de vocês dizerem: poxa, mas meu material está para esterilizar. Ah, meu material está sujo. Meu material, eu esqueci no material de diagnóstico. Então, pessoal, separem o que é de dentística e o que é de clínica de diagnóstico, tá? Para vocês terem material de laboratório separado do material de clínica. Alguma dúvida até aqui dos materiais rotatórios? Não? Tudo tranquilo? Perfeito. Então, vamos para os materiais de isolamento absoluto. Pessoal, material de isolamento absoluto. Primeiro, arco de Young. Arco de Young é esse aqui, ó. Arco de Young é um arco específico para dentística. A endo geralmente gosta daquele redondo, que eu sempre esqueço o nome. Mas esse aqui é o arco usado na dentística, que ele é aberto aqui em cima, tá? Esse arco pode ser metálico, pode ser plástico, só que ele precisa ser autoclavável, se vocês comprarem ele plástico, tá? Porque tem alguns plásticos que não são autoclaváveis. E se vocês comprarem um que não seja autoclavável, no semestre que vem vocês vão ter que comprar um diferente. Então, já comprem um que vocês consigam esterilizar. E segundo, caneta marca-texto. Então, caneta convencional que vocês encontram em papelaria, tá? Qualquer canetinha para vocês marcarem o lençol de borracha. Fio dental também, fio dental convencional. Gel hidrossolúvel. Pessoal, aqui não é vaselina, que é gel hidrossolúvel, é gel solúvel em água. Então, providencie um gel hidrossolúvel, pode ser até em farmácia, um KY, porque se vocês forem na dental, vocês vão pagar o preço muito mais caro do que comprar na farmácia. E pode ser um gelzinho bem simples, que seja solúvel em água, tá? Pessoal, grampos de isolamento. Então, grampos de isolamento aqui tem vários números. 200, 201, 205, 206, 209, 26, 211, 212, 212R, 212L. Então, vejam aqui, ó, tem o mesmo número, 212, 212R e 212L. Então, o 212, ele tem duas asinhas, uma para cada lado. O 200R só tem do lado direito e a 200L só do lado esquerdo, tá? E vocês precisam comprar todos esses grampos. O W8A é um grampo sem asa, que vocês vão conhecer o que é. Então, grampo de isolamento é isso aqui. E cada um desses números correspondentes é um tamanho diferente, é um formato diferente, que encaixa em diferentes grupos de dentes. Então, a gente tem um grampo específico para molar, um grampo específico para pré-molar, para canino, para dentes anteriores, superiores, inferiores, para um dente que está mais inclinado, um dente que não está totalmente erupcionado. Então, a gente tem inúmeros grampos de isolamento. E entre os inúmeros grampos de isolamento, a gente separou o mínimo necessário que vocês precisam ter, tá? Além disso, vocês precisam comprar lençol de borracha. Aí, a minha dica é, não comprem o mais barato, tá, pessoal? Porque senão vocês vão passar raiva na disciplina de dentística, passar perrengue. Então, assim, não precisa ser o mais caro, mas não precisa ser o mais barato. Por exemplo, chegou na dental e tem um de R$8, um de R$40, um de 60 e um de 300. Não precisa ser o de 300, mas também não precisa ser o de R$8, tá? Comprem ali um no meio termo. Eu, particularmente, simpatizei com esse dessa marca, Bassi. Ele é meio difícil de encontrar, mas ele é um
material bem resistente, porque senão o que vai acontecer? Vocês vão ter... Ele é um lençol de borracha. E se vocês comprarem lençol de borracha mais barato, ele é de mais baixa qualidade. E quando vocês esticarem, ele vai rasgar. Daí o primeiro rasgando, ok, né? Segundo rasgando, não estou com tanta sorte hoje. Lá pelo quinto rasgando, vocês já estão quase trancando a faculdade de odontologia, né? Então, assim, para preservar a sanidade mental de vocês, assim, invista um pouquinho no lençol de borracha, que é um item que vale a pena comprar um pouquinho melhor, tá? Outra coisa aqui, pedra pomes. Pedra pomes vocês vão comprar em pó e na hora de usar a gente mistura com um pouco de água. Aqui, o pote ou o saco de pedra pomes, ele é grande para uma pessoa só. E quando você chegar em clínica, tem na faculdade, na farmacinha. Então, vocês podem comprar em grupo e dividir entre vocês. Dividam em diferentes saquinhos, cada um fica com um pouco, tá? O item seguinte, pinça porta-grampo, tipo Palmer. Como o próprio nome diz, pinça porta-grampo significa fazer o transporte desse grampo. Então, o que acontece? Pode ser de uma marca qualquer, esse pinça porta-grampo. Se dá para dividir a caixa de lençol de borracha, deixa eu ver quantos vem. Né? Tem algumas caixas que vêm com 12, outras com 26, outras com 30. No laboratório de vocês devem gastar, deixa eu ver aqui, classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, mais alguns que rasgarem, mais aula de isolamento. Vocês vão gastar aí trabalhem com a ideia de uns 15 ou 20. Então, acho que é um pouco arriscado vocês dividirem a caixa de lençol de borracha, sabe? Porque se for rasgando, vocês vão ter que pegar outro e às vezes vocês ficam sem. Então, acho que é mais garantido cada um ter o seu. E no semestre que vem vocês também vão usar. Então, caso sobre, vai para o semestre que vem também, tá? A pinça tipo Palmer, ela serve para carregar o nosso grampo. Só que o que acontece? Ela não precisa ser de uma marca muito cara, tá? Mas se vocês forem comprar numa dental presencial, eu vou dizer para vocês prestarem atenção no seguinte. Ela tem duas aletinhas aqui, ó, que são relativamente finas, que são compatíveis com o orifício desse grampo. Se vocês perceberem, esse grampo tem 2 orifícios, tem alguns grampos que tem até 4 orifícios. E vocês vão pegar o grampo com essa pinça porta-grampo. Tá? Se vocês comprarem alguma marca de muito baixa qualidade, vocês já teve vezes nas turmas que compraram essas aletas, elas eram tão grossas que não cabiam dentro dos orifícios do grampo. Então, o que eu vou dizer para vocês? Se vocês forem comprar presencial, peguem a pinça porta-grampo e testem num grampinho para ver se está compatível essas aletas. Senão, vocês vão chegar com pinça que não é compatível com os grampos e vocês vão ter que trocar ou comprar outra, tá? Para quem for comprar numa dental online, ou vejam lá nas avaliações, que o pessoal às vezes avalia, ou comprem uma marca que seja mais conhecida, por exemplo, Millennium, Golgram, Rufrid, Knelato, que essas marcas com certeza vão fazer algo compatível, tá? Então, ou compra de uma marca conhecida, ou veja avaliação, ou se for presencial, testem para ver se a pinça funciona. Outra dica em relação ao perfurador, esse perfurador de dica aqui. O que acontece? O perfurador também pode ser de uma marca qualquer, que ele é um instrumento relativamente simples. Só que ele tem que girar esse disco. Então, tem um lado que é a pontinha perfuradora e o outro lado é um disco. E esse disco, ele é giratório. Já teve aluno que comprou um tão barato que esse disco não girava. Então, mesma dica que eu disse para pinça porta-grampo. Se vocês forem presencial, peguem esse perfurador e girem. E se vocês forem comprar online, comprem de uma marca dessa que eu falei para vocês, que são aqui nas dicas dos instrumentais, ó, o Rufrid, Indus Belo, Knelato, Millennium, Golgram, que são marcas que são de confiança, tá, pessoal? Aqui, para finalizar, os materiais para o isolamento absoluto, régua, uma régua convencional que vocês encontram em papelaria mesmo, tá? Ó, uma réguinha convencional, só para fazer umas marcações retas. Não tem regra para régua, pode ser qualquer régua.
de mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Tranquilo até aqui? Foi o isolamento absoluto. Vamos partir aqui para os materiais das restaurações e cimentos? Pode ser? Tranquilo, pessoal? Só me sinalizem aí no bate-papo se está tudo certo. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Instrumental para restaurações. Então, as marcas aqui já estão sugeridas, né? Algumas marcas de nossa confiança. E conforme eu chegar lá nas espátulas, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, aplicador descartável microbrush, não precisa ser nenhuma marca específica, embora uma marca bem conhecida seja KG, mas pode ser qualquer marca. Quem ainda não comprou, atentem para comprar de ponta fina, porque se vocês comprarem uma ponta muito grossa, nem em todas as cavidades vai dar certo, tá? Então, compre uma ponta fina, já que vocês vão comprar um só. Agora, antes de eu começar a conversar com vocês, a professora Paula estava falando sobre organização de materiais, né? Alguém tinha perguntado se ia ter que levar todo o material todo dia. E, pessoal, como dentística é o mesmo material vários dias, a gente acaba pedindo para vocês levarem todos. São materiais pequenos de dentística, vocês organizam e isso dá pouco volume. Mas se for necessário, até providenciem já mala, umas caixas para vocês guardarem, tá? Aí, para a organização de vocês, a professora Paula até citou aqui a caixa metálica. Vocês já podem providenciar a caixa metálica, que é uma caixa metálica perfurada, a gente até deu uma sugestão de tamanho, que vocês podem guardar todos os instrumentais de dentística lá dentro e usar ela ainda no semestre que vem para colocar para esterilizar o material. Se vocês não quiserem comprar agora essa caixa metálica, vocês precisam comprar no semestre que vem, mas esse semestre vocês vão precisar de algumas caixas plásticas para vocês organizarem os materiais de vocês, tá? Em relação à organização, procure se organizar de uma maneira que você chegue no laboratório e encontre facilmente as coisas, estejam de fácil acesso. E outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: agora que eu estou destrinchando o material com vocês, e conforme vocês forem comprando, manuseando e conhecendo as coisas, coloquem um nome no instrumental. Coloquem uma etiqueta, seja impressa ou seja manuscrita. Ah, isso aqui é uma espátula calcadora. Então, coloquem um nome. Isso é um arco de Young. Para vocês se acostumarem com os nomes dos instrumentais, para vocês chegarem na clínica, vocês já estarem mais familiarizados com as coisas. Ter um nome no instrumental e vocês manuseiem e verem o nome é uma coisa que ajuda bastante a vocês memorizarem com mais facilidade, tá? Essa é só uma dica, não é nada obrigatório, a gente não vai cobrar nem avaliar que vocês façam isso, mas é uma maneira que a gente observou já que alunos que fizeram essa manobra de colocar os nomes nos instrumentais teve mais facilidade de relembrar esses nomes depois, tá? Voltando um pouquinho aqui, bandeja metálica. O que acontece, pessoal? A gente vai prezar por organização da bancada de vocês no laboratório. Então, vocês precisam achar uma maneira de se organizar. Vocês precisam comprar aquele forro de bancada, mas, além disso, os materiais vão estar dispostos ali em cima. E uma maneira de uma boa organização é usar uma bandeja metálica. Bandeja metálica, ela é baixinha, a gente até colocou uma sugestão de tamanho, principalmente para vocês posicionarem espátulas, porque vocês vão começar a ter várias espátulas em cima da bancada de vocês. E se vocês não deixarem elas organizadas, daqui a pouco tá que nem aquelas varetas pega-pega. Pega-vareta, não pega-pega. Vareta, puxa a vareta, pega a vareta, alguma coisa assim, né? Não sei se hoje em dia, se vocês conhecem isso, mas lembra que soltava as varetas e uma ficava em cima da outra e tinha que puxar uma sem mexer, né? Brincadeira de infância. Não sei se eu tô muito velha que eu tô falando essas coisas, mas para quem aí lembra desse pega-vareta, as espátulas ficam bagunçadas que nem aqueles pega-varetas. Então, vocês precisam arranjar uma forma de vocês organizarem. A gente vai dizer, peguem a espátula calcador de vocês facilmente localizarem. E uma dica é ter uma bandeja para organizar, tá? Outro material aqui, instrumental, barreira gengival, fotopolimerizável. Um exemplo de marca é o Top Dan, uma marca bem conhecida, tem até profissionais que chamam, pega o Top Dan como sinônimo, que nem Bombril, tá? De tão conhecida que é a marca Top Dan. Ela é uma pastinha que vem numa seringa,
e quando a gente aplica, a gente polimeriza, ela endurece, tá? Então, barreira gengival é uma coisa que vocês precisam providenciar também. Em relação ao cimento de hidróxido de cálcio, pode ser o de cal, pode ser o hidrocê, pode ser o material que vocês acharem mais custo-benefício. Um cimento de ionômero de vidro, que ele seja quimicamente ativado. Não vamos exigir nenhuma marca, nem sugerir marca, porque depois, quando vocês forem para a clínica, vocês podem usar o da farmacinha. E aqui vocês podem usar os materiais que vocês têm sobrado no semestre passado, tá? Cunhas de madeira, pessoal, pode ser qualquer marca. Cunha de madeira geralmente não tem muita regra, mas se vocês quiserem uma sugestão, porque às vezes as cunhas de madeira elas quebram com facilidade, uma que é custo-benefício é da TDV. Cunha de madeira vocês vão comprar uma vez, vocês vão ter aí por toda a faculdade. Ela é um potinho com várias cunhas coloridas, tá? Comprem um potinho e vocês vão ter por muito tempo. Espelho bucal plano número 5, que é o número de adulto, de tamanho de adulto, com cabo. Daí, o que acontece? Vou dar um exemplo de quando eu estava na faculdade, tem uma cena que me marcou muito. Eu estava comprando lá na Dental os meus materiais, e eu acho que o vendedor estava a fim de empurrar uns cabos que não estavam vendendo, que eram caros. E ele me passou um xalalá para comprar um cabo caro, que ele é muito ergonômico, que não sei o quê. Eu comprei um cabo caro e depois eu percebi que não precisava ter investido tanto num cabo de espelho. E sim, meu investimento deveria ter sido no espelho, propriamente dito. Porque esse espelho, se a gente compra de baixa qualidade, ele é praticamente descartável. A gente esteriliza, ele fica todo manchado. E prejudica até a nossa avaliação na clínica. Então, pessoal, se vocês forem investir em alguma coisa entre um cabo ou espelho, investam no espelho e não no cabo, tá? Essa é a minha dica para vocês. Em relação às espátulas para resinas, a gente pediu 5 espátulas para vocês. Vou passar lá para o final, que tem os números e foto delas. A gente colocou como exemplo da Millennium, que é uma marca mais custo-benefício. Eu, particularmente, sou muito fã da Rufrid. Inclusive, tenho aqui uns materiais que eu separei do consultório, que são... Ó, essa espátula de resina, ela é bem chatinha. E um lado com uma angulação diferente da outra. É bem essa primeira foto que vocês estão vendo. Essa minha aqui é da Rufrid, então a dimensão é um pouquinho diferente. Se quem for comprar da Rufrid e quiser investir um pouquinho nas suas espátulas, é a Mini 3, tá? O que corresponde a 3051W da Millennium. Espátula Almor. Me deem um minutinho só, pessoal. Só um pouquinho. Espátula Almor é que tá na segunda foto. Espátula Almor é essa segunda foto que vocês estão vendo. Pode ser da Millennium, pode ser qualquer marca daquelas sugeridas ali, de preferência. A terceira marca é a terceira espátula, uma espátula calcadora para adaptação da resina. A gente sugeriu que vocês providenciem uma que seja calcadora dupla, e ela é igual dos dois lados, tá? 3085, ali o código da Millennium. E uma espátula esculpidora, que é conforme esse formato. Se vocês forem comprar de uma marca diferente da Millennium, levem essas fotos para que usem de referência para encontrar a da marca correspondente, tá? A última espátula insersora de fio retrator. Ela é redondinha e sem serrilha. Daí vocês podem comprar também de qualquer marca, seja da Millennium ou qualquer outra marca que vocês acharem custo-benefício do dental que vocês estiverem comprando, tá? Se vocês quiserem comprar direto com o representante da Millennium, tem o Vitor, que representa a Orais, representa a Millennium também, tá? Então, aqui está o telefone dele, caso vocês queiram comprar direto com o representante. Voltando lá para as espátulas, então, aqui espátulas a gente conversou. Para finalizar as espátulas, a gente vai precisar ainda da espátula número 24, que vocês têm do semestre passado já, uma espátula metálica para uso de cimentos, e a espátula plástica para ionômero de vidro, para espatular ionômero de vidro. Além disso, em relação aos instrumentos manuais escavadores duplos de dentina, que são colheres de dentina ou curetas de dentina,
elas são instrumentos de corte manual, e aqui está a numeração, número 5, 11, 12, 17 e 18. Assim como os recortadores de margem gengival são instrumentos de corte manual, os recortadores de margem gengival número 28 e 29. Esses instrumentais são interessantes que vocês tenham agora para manusear, para conhecer, mas o uso dele é difícil de simular em laboratório, porque o tecido dentário ele é diferente do plástico do manequim, obviamente, né? Então, tem coisas que a gente não consegue simular, por exemplo, a remoção do tecido cariado. Por mais que a gente está pedindo para vocês alguns dentes cariados, vocês vão ver quando vocês forem para a clínica que a consistência do cariado de laboratório, né, é muito diferente do que da clínica. Então, a gente não consegue usar esses materiais de corte com tanta... com uma comparação tão direta ao que acontece na clínica. Mas é interessante que vocês tenham já para manusear e conhecer esses materiais. Filtro de café melita, qualquer filtro de café. O que vocês vão fazer com esses papéis de café? Vocês vão cortar pequenos quadradinhos, ou até para quem tiver aqueles perfuradores antigos, estilo grampeador, perfurar, e vão ficar com vários círculos de filtro de café. Esses papéis são muito úteis na hora da gente fazer a lavagem e secagem do ácido fosfórico, tá? Então, isso também vocês podem comprar uma caixa e dividir aí entre os colegas, que vocês não vão precisar uma caixa inteira de filtro de café. Fio retrator. Fio retrator é um fiozinho que vem numa embalagem semelhante ao fio dental. Então, até tá nossas sugestões que vocês poderiam dividir entre a dupla. Mas o que acontece? É uma coisa difícil de cortar um pedaço e entregar para o colega, porque muitas vezes, o que ela vai fazer com aquele fio? Como que ele vai guardar, né, manusear? Ele vem numa embalagem semelhante ao de um fio. Então, imagina a gente cortar um fio dental e entregar para alguém, né? Algo difícil de manusear. Sugestões de marca. Pode ser da Ultradente, Ultrapac, pode ser da marca Makira. São marcas que a gente sugere aí para vocês. O fio retrator, ele tem diferentes tamanhos, diferentes larguras, espessuras. Tem o fio 1, tem o fio 0, tem o fio 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Para vocês não terem que comprar vários nesse semestre, a gente está pedindo que vocês comprem um só, que é o fio retrator 3 zeros. Tá, pessoal? Então, fica aí essas sugestões também de marca. Pessoal, estaria no horário do intervalo. Posso tocar direto? Ou vocês estão muito cansados e querem dar uma paradinha? Posso? Beleza. Aqui, fita veda-rosca. Fita veda-rosca de ferragem mesmo, aquelas fitas convencionais. Tem algumas fitas Teflon específicas para odontologia, mas como tudo na odonto é vendida em dental, fica muito mais caro, então vocês podem comprar em ferragem mesmo, a fita veda-rosca, tá? Não precisa comprar em dental aquelas Teflon. Só na hora da gente chamar na frente do paciente, a gente evita o nome veda-rosca, a gente procura chamar de Teflon, o paciente não ficar preocupado com o que está acontecendo, tá? Forro para bancada pode ser um EVA, cortado num tamanho compatível com bancada, acredito que vocês já têm do semestre passado, mas se não, providencie um EVA, que vai ser útil para proteger a bancada de vocês. Pegue um pacotinho de gaze, pode ser comprado em farmácia também, para ser mais barato. Hidróxido de cálcio PA, ele é um pó, ele vem num potinho, tá? E é um pozinho. Como ele é pó, vocês podem dividir com o colega pega um outro potinho, vocês dividem a quantidade de pó. Só não faço que nenhum aluno fez uma vez, que foi dividir com o colega e pegou num pote que estava molhado dentro e daí teve que descartar o pó de hidróxido de cálcio, tá? Mas podem dividir também com a dupla. Aqui é um material que é um pouco mais caro, tá, pessoal? Que é o kit de matrizes seccionadas, pré-curvadas e o grampo. As marcas sugeridas são TDV ou Palodente. Quem já comprou o material ou quem já fez orçamento vai ver que é um kit caro. Vocês podem comprar o kit como kit ou podem comprar matrizes separadas e o grampo separado. Mas teve gente que diz que é melhor comprar separado, tem gente que diz que é melhor comprar o kit. Vejam, façam orçamento e vejam o que fica mais em conta.
O que são essas matrizes? São umas pecinhas metálicas finas, tá? Umas matrizinhas metálicas no formato de um feijão, algumas mais largas e outras mais estreitas, e algumas no formato de bumerangue. Vocês precisam dessas matrizes, vem várias nos kits, a gente não vai usar todas as matrizes neste semestre, mas é bom vocês terem algumas. Se vocês comprarem o kit e quiserem dividir com seus colegas as matrizes, podem dividir. Só que o grampo, que é esse anel metálico, vocês precisam ter individualmente. Então, digamos que vocês compraram um kit e vão dividir as matrizes. O grampo, cada um precisa comprar o seu, precisa ter o seu. Então, se vier só um, comprem um para o coleguinha que ficou sem, porque cada um precisa ter o seu grampo individualmente, tá? Pinça clínica é a pinça convencional do exame clínico. Vocês vão montar o kitzinho de pinça clínica, sonda e espelho, tá? Tanto que lá no sul, eu sou gaúcha, né, como vocês percebem pelo meu sotaque, lá a gente chama de trio ou tríade, porque são 3 peças que não vivem uma sem a outra, né? A pinça, o espelho e a sonda, então formam um kit clínico. Pinça convencional clínica, tá, pessoal? Eu sei que vocês têm a clínica de diagnóstico, que também vai precisar de kit de exame clínico, mas mesma coisa que as escovas de Hobson, as taças de borracha, vocês precisam ter o material do laboratório separado com o da clínica, senão uma hora vai dar confusão, tá? Porta-matriz de Toffler-Mayer é um material que também não tem muita regra, podem comprar um que for mais barato. Ele é um dispositivo, né, uma pecinha, que não tem regra nem sugestão de marca. Mesma coisa para placa de vidro, podem comprar qual for mais custo-benefício, compre aquele tamanho convencional, tá? Não aquelas pequenininhas, porque senão não tem espaço para espatular. Se vocês já tiverem comprado semestre passado, pode ser a mesma. Aqui a gente está pedindo um material que é um pouquinho mais caro, quando vocês forem comprar, vocês vão perceber, que é um pincel pelo de Marta. A gente sugere o da Cosme Dente número 3 ou da Cota 4B. É um pincel carinho, mas vale o investimento. E se vocês cuidarem dele com carinho, vocês vão ter aí por muito tempo. Protejam, guardam sempre com a ponta protegida do pincel, para que as cerdas não fiquem todas arrepiadas, né? E guardem ele limpo para vocês terem aí por longo tempo. Aplicador de hidróxido de cálcio, vocês têm, né? O porta de cal, vocês têm do semestre passado, parece uma espátula com uma bolinha em cada um dos lados. Podem usar do semestre passado. Matriz metálica tem de duas espessuras, de 5 e de 7 milímetros. Vocês vão precisar das duas, porque dependendo do dente que a gente vai trabalhar com uma espessura ou outra. A gente conclui essa lista ainda esse mês. Jesus! A gente já passou da metade, Mayara. Agora a gente vai rapidinho aqui. A gente julgou que fosse importante ter essa conversa com vocês para vocês comprarem as coisas mais certinhas e tal, não ficarem com tanta dúvida, conhecerem um pouquinho mais, tá? Matriz metálica é um rolinho, que vocês vão comprar um de 5 e de 7 centímetros, tá? Precisa das duas. Isso é um... Tá zoando a quantidade, tá certo? Dentística, eu acho que é a lista maior que vocês já tiveram até agora, né, de odontologia restauradora. A gente pede tanta coisa que vale a pena pelo menos uma noite de explicação desse material todo, né? Não só jogar e deixar vocês comprarem aí o que vocês acharem. Resinas, a gente está pedindo 3 esse semestre, a gente pedia 4, a gente reduziu. Uma de esmalte, uma de dentina e uma translúcida. Elas são identificadas pela letra E ou escrito lá esmalte, assim como de dentina vai ter um D ou escrito dentina, e a translúcida T ou escrito translúcido ou trans, tá, pessoal? E elas são identificadas por cores, por exemplo, tá lá escrito na resina a cor dela. Essa aqui é uma de esmalte A2, a cor é A2. Pode comprar de qualquer cor, pode ser A2, pode ser A3. A nossa sugestão foi A1, porque pela nossa experiência é a cor que mais se assemelha com os dentes do manequim de vocês. Então, quando vocês forem restaurar, vai dar mais satisfação se vocês comprarem uma cor que fica semelhante, tá?
Todos estamos apreensivos porque compramos semestre passado uma lista gigante que não teve 30% do material utilizado. Lista gigante de qual disciplina, Fernando? De biomateriais? Ou de alguma outra disciplina? De materiais. Tá. Então, assim, prestem... eu tô passando aqui as dicas para vocês e vejam que tem coisas, por exemplo, recortador de margem gival, escavador duplo de corte especial, que são coisas que a gente vai usar mais na clínica, tá? Então, por isso que eu tô falando e até tô mostrando algumas coisas, porque talvez algumas coisas vocês tenham do materiais dentários, tá? E outra coisa que vai acontecer, vocês às vezes não vão gastar todo o material, vai sobrar material. Por exemplo, uma resina, tá? Que é o que eu estava mostrando agora para vocês. Resina é uma coisa que vocês podem dividir com um colega, porque teve rodízio e acabou não usando quando a aula não caiu no dia de tal material. Entendi. Então, assim, dica da resina, por exemplo, vocês não vão usar essa resina toda no semestre que vem, então, nesse semestre. Vai sobrar. Vocês até podem dividir com um colega. Mas, o que acontece? Vocês vão estar restaurando em casa e vocês vão estar restaurando em laboratório. Então, quando vocês estão em laboratório, vocês conseguem dividir, mas quando for para casa, vocês vão ter que usar em casa, porque quem tiver no ERC, mesmo que no rodízio, vai ter que restaurar também. E daí vocês não têm como dividir com o colega. E tirar a resina daqui de dentro, ela é muito difícil de armazenar em outro recipiente que não aqui, porque senão vai pegar luz, pode contaminar e vai ser um problema. Porque ela vem, ó, bem... Vou abrir aqui até a resina para mostrar para vocês. Ela vem guardadinha nesse recipiente. Então, se a gente tirar daqui, pode ser que vocês acabem perdendo a resina de vocês, tá? Então, pode dividir, mas é aquela coisa, assim... de repente, o que vocês podem fazer? A translúcida e a esmalte. Um colega compra uma, compra outra, e cada um tem a sua dentina, né? Daí vocês ficam, um colega fica com a dentina translúcida e outro com a dentina e esmalte. Quando vocês estiverem juntos, vocês dividam para usar a translúcida e esmalte, sabe? Essa é uma sugestão, depende para otimizar aí para vocês. E outra coisa, quando vocês forem para a clínica, esse material todo, vocês até podem usar em clínica, mas a faculdade fornece esse material para vocês. Então, assim, sobrou resina, eu quero usar para não jogar fora, para não vencer, pode usar, tá? Mas resina pode comprar uma bem barata mesmo, porque para laboratório não precisa ser a melhor resina. Ok? Ácido fosfórico. Ácido fosfórico, talvez vocês já tenham no semestre passado. Quando vocês compram, vem mais de uma seringa, e isso vocês podem dividir com os colegas, cada um fica com uma seringa. E mesmo assim, talvez não gaste toda ao longo desse semestre. Nos semestres anteriores que a gente administrou essa disciplina, a gente pediu vários sistemas adesivos. A gente pedia 4 sistemas adesivos para vocês conhecerem os 4, e a gente gostava muito que vocês tivessem experiência com os 4. Mas o que acontece? Começou a ficar muito caro, oneroso, pandemia, né, com todas as suas adversidades, e a gente, até por pedido dos alunos, a gente resolveu simplificar. Então, esse semestre a gente está pedindo um sistema adesivo, que é o que vocês mais usam, vão usar na clínica da faculdade, depois de formado, que mais vocês vão encontrar nas clínicas por aí, que é o convencional de 2 passos. Então, é um frasco que tem o adesivo e o primer, e o primeiro passo é o ácido fosfórico, o segundo passo está junto aqui o primer e o adesivo. Então, o sistema adesivo vocês vão comprar o convencional de 2 passos. A gente colocou a sugestão da marca, que é o Single Bond, porque é uma marca bem conhecida, bem conceituada da 3M, tá? Mas se vocês quiserem comprar uma marca mais convencional, se tiver muito caro, Single Bond, vocês podem optar por uma marca mais barata, desde que seja convencional de 2 passos, tá, pessoal? Questão da seringa aplicadora de ionômero de vidro, Centrix, Makira, vocês vão comprar e ela vem com várias pontas, e as pontas aplicadoras, elas são descartáveis, tá? Então, vocês vão comprar a seringa, cada aluno precisa ter a sua seringa, as pontinhas aplicadoras vocês podem dividir entre vocês, e conforme usou, tem que descartar. Então, depois que acabarem as pontas, vocês vão seguir tendo a seringa, mas as pontas vocês vão ter que comprar para repor.
vocês vão ver que quando vocês estiverem usando, até uma tristeza, porque eu uso uma vez aquela ponta e tem que jogar fora, porque não tem mais como reutilizar. E essa ponta é carinha, assim, então dá uma tristeza mesmo, mas até que no inventário uma forma diferente é essa que a gente tem, tá? Sonda exploradora número 5, que é a sonda convencional, e sonda OMS. Sonda OMS é uma coisa que a gente vai usar no semestre que vem também. Se vocês quiserem providenciar agora, para vocês já conhecerem o material, vocês podem comprar. É que nem uma sonda exploradora, só que ela tem uma bolinha na ponta. Ela serve para a gente sondar as cavidades de cárie, porque a sonda exploradora a gente corre o risco de acabar quebrando uma parte do dente e tornar a cavidade ainda maior, ou às vezes não estava cavitado e a gente passa a sonda e cavita. Então, por isso que a gente pede a sonda OMS também, tá? Tesoura para corte de metal. Então, separe uma tesourinha, seja aquelas de remoção de sutura, para vocês deixarem no material de dentística, de odontologia restauradora. Pessoal, essa questão dos materiais, agora eu vi aqui para qual data a gente precisa estar com esses materiais, vocês precisam estar para 17 de setembro, tá? Que é quando a gente vai ter nossa primeira aula prática laboratorial. Isso aí, 17 de setembro. Então, tem mais de um mês aí para vocês comprarem e se organizarem. O material do semestre passado que sobrou, pessoal, olhem ele com carinho, porque às vezes vocês têm coisas lá que vocês não lembram. Então, antes de comprar de novo e ficar com 2 materiais iguais, verifiquem certinho o que vocês têm do semestre passado para não comprar repetido, tá? Porque muita coisa eu sei que vocês compraram no semestre passado. O que acontece? Esse semestre, eles liberaram para a gente ter um laboratório com 40 alunos. Então, a partir da lista que a gente tiver de alunos com interesse para o presencial, 40 alunos conseguem ser alocados por dia no laboratório. Se a turma de vocês não ultrapassar esse número, não precisa ter rodízio. Se ultrapassar, a gente vai ter que dividir a turma em 2 grupos e fazer o rodízio quinzenal. A gente planejou a disciplina já prevendo um rodízio. Eu vou explicar para vocês os dentes que a gente solicitou e vocês vão ver que a gente já planejou de maneira que a gente consiga trabalhar no rodízio tanto quando vocês estiverem no presencial quanto quando vocês estiverem no ERC, tá? Silicone de condensação é algo que vocês conseguem dividir também entre vocês. Tem a marca Hiller, que é uma marca mais barata, que a gente até usava no passado, mas a gente viu que ela está com dificuldade de tomar presa. Então, a gente fez algumas sugestões de marca aqui. Perfil, Zeta Plus, Spidex, Clonage, Otazil, que são marcas que são custo-benefício, tá? Então, podem comprar entre essas a que for mais barato. Se vocês já tiverem no semestre passado, utilizem o que vocês têm. Pote DAPEN pode ser de plástico, pode ser de silicone, pode ser de vidro, pode ser o pote DAPEN que vocês já tiverem, pode usar o mesmo, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Material para restauração. Agora vem um tema meio polêmico, que é fotopolimerizador. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Fotopolimerizador, a gente está pedindo porque em semestres anteriores, nessa situação de pandemia, trabalhando de maneira remota, muitas vezes não, né? A pandemia nos pegou de repente, a gente não estava preparado para ter que fazer atividades de maneira remota e quando a gente caiu na situação, os alunos não tinham comprado fotopolimerizador. E o que acontecia? Então, tinha que usar alguma outra fonte de luz. Daí foi pedido que os alunos usarem lanterna de celular ou lanterna. O pessoal não polimeriza. Fica lá, às vezes, 3 minutos e a resina não polimeriza. E agora que vocês vão estar fazendo restaurações, colocando uma camada sobre a outra, a gente precisa que cada camada polimerize para dar continuidade e o procedimento dar certo. Então, o que vai acontecer? Tem alunos de vocês, colegas de vocês que vão estar só ERC, tem colegas que vão estar no rodízio. Independente de estar no rodízio no ERC, vocês vão ter um momento em casa. Em casa, vocês não têm polimerizador, fotopolimerizador, se vocês não adquirirem um, tá? Então, o que eu vou sugerir, assim, fortemente? Que vocês comprem um fotopolimerizador para trabalhar quando vocês estiverem de maneira remota. Porque, senão não vai dar certo. E daí vocês vão sair do prejuízo, tanto de aprendizado quanto de nota, porque aquele dia vocês não vão entregar a atividade proposta. Então, providencie um fotopolimerizador. Sempre que vocês estiverem na faculdade, a faculdade fornece.
Então, quando você estiver no laboratório ou em clínica, tem fotopolimerizador na faculdade. Só que até para clínica, até para o laboratório, eles disponibilizam cerca de uns 10. Para 40 alunos, às vezes é muito pouco. Então, se vocês comprarem e quiserem levar para o laboratório também, otimiza o trabalho de vocês, tá? Vou comprar uma clínica logo. Pessoal, assim, ó, vocês compram quase que um consultório na mala, né? Quando vocês montarem o consultório de vocês, muito material vocês vão ter se vocês guardarem ele com cuidado. Por exemplo, assim, ponta diamantada. Vocês vão usar esse semestre. Para o semestre que vem, vocês não precisam comprar todas as pontas diamantadas de novo. Verifiquem se elas estão em boa se elas estão em boa situação. Peguem a ponta diamantada, girem ela. Se vocês visualizarem ainda os diamantes nas pontas, pode seguir usando. Só não pode seguir usando depois que não tem mais diamantes, senão perde o poder de desgaste, tá? Mas enquanto tiver diamante, pode seguir usando. Voltando aqui para a fotopolimerizadora. Qual marca que eu sugiro de fotopolimerizador? Antes a gente estava na sugestão de marcas boas ali, o Radi, o Valo, são marcas caras, tá? São marcas aí que vocês vão ter que investir 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. E não é nosso objetivo que vocês investam tanto em fotopolimerizador, né? Pelo menos não agora, deixem isso para quando vocês estiverem trabalhando, ganhando dinheiro, aí vocês compram fotopolimerizador. A não ser que alguém seja tipo Patinhos aí, esteja nadando no dinheiro, aí sim pode comprar um Valo, um Radi, pode até daí mandar um de presente também, né? Se tiver dinheiro sobrando. Brincadeiras à parte. Vocês podem comprar um que seja barato, tá, pessoal? Quanto mais barato, a qualidade é mais baixa. Ó, tem até gente também aceitando isso, dinheiro sobrando. Eu, Larissa, né? E com certeza tem mais gente só manda o endereço e é tudo certo. Fotopolimerizador, podem comprar o mais barato. O mais barato é de baixa qualidade, não é confiável para usar na clínica. Então, se vocês comprarem aquele da China, quase sem marca, ou de uma marca duvidosa, vocês não podem usar na clínica, tá, pessoal? Fica isso bem claro, vocês só vão poder usar no laboratório. Quanto mais barato, mais para endurecer. E ainda pode ser que não endureça da maneira adequada. Por isso que os fotopolimerizadores têm ficado cada vez melhores. Porque as resinas estão evoluindo, os iniciadores ali que são ativados pela luz estão evoluindo, e a gente quer que a resina endureça o máximo possível, o polimerize o máximo possível. E quando a gente compra algum de baixa qualidade, ele não endurece tanto, tá? O da Schuster é um mediano, tá? Vocês podem comprar um da Schuster. Aqui colocaram no Shopee, vocês podem comprar no site chinês, mas realmente eles não são de boa procedência. Teve aqui perguntando quanto que é barato. Teve colegas que falaram que encontraram por 200 e pouco, tá? 200, 300, acho que fica em torno desse valor, mas pelo menos não é aqueles 2 mil, 7 mil, né? Das marcas melhores. Então, conforme vocês forem encontrando ali um que seja custo-benefício, procurem e até compartilhem com seus colegas, tá? Ultradente é o Valo, tá, Fernando? É um ótimo, é o melhor que a gente tem, assim, top das galáxias aí pra usar na dupla de restauradora. Mas aí tem que investir um caminhãozinho de dinheiro, não é só os trocos, não. Tá? Então, conforme vocês forem achando, vão compartilhando com os colegas as informações que vocês estão achando de custo-benefício, tá? Tranquilo? Materiais de acabamento e polimento. Vocês vão, dentro de materiais de acabamento e polimento, tem muitos que são rotatórios e tem alguns que são de uso manual. Por exemplo, manual, cabo de bisturi número 3, lâmina de bisturi número 12. Ó, eu, Douglas, vamos fazer um consórcio para comprar 36 vezes. Beleza, pessoal. A maneira que vocês acharem mais adequada aí, que se encaixar no orçamento de vocês, tá? Lâmina de bisturi número 12. Cuide para não comprar uma caixa, porque às vezes tá comprando online ali, acaba comprando uma caixa que tem 100 unidades. Se comprarem uma caixa, dividam dos colegas. Sai mais em conta do que comprar individual, tá? Mas é uma ou duas unidades que a gente vai precisar ao longo de todo o semestre. Discos de feltro. Aí começa os materiais de acabamento e polimento. Deixa eu pegar um pouquinho que eu separei para mostrar para vocês. Pessoal, aí começa a organização de vocês. Podem comprar aquelas caixas em bazar, tá? Aquelas caixas organizadoras. Disco de feltro. Vocês podem comprar o disco de feltro da FGM. São disquinhos que vão dar polimento para nossa resina, tá? São disquinhos pequenininhos. Materiais de dentística são muitos materiais pequenos. Então esse é o disquinho de feltro, que aí é a dica da FGM. Carbeto de silício. As escovas conhecem escova Robson, mas não são. Na sua cerda já tem carbeto de silício, que é o abrasivo, tá? Kit de borracha, aí tem várias marcas com diferentes valores, tá? Que é esse aqui. Tem Softlex, da 3M, tem Astropol, tem Enhance, tem da Cosmident, até tem vários aqui que ao longo da vida a gente vai comprando, evoluindo, né? Querendo investir mais. Quem segue a especialidade acaba comprando várias coisas para testar. Então, a gente tem aqui o Astropol, a gente tem o Softlex da 3M, que é espiral, tem Enhance, que é um custo-benefício para vocês, tem da Cosmident, que é rosinha e azulzinho. E dentro dos kits de borracha que vocês vão comprar, vocês vão ver, deixa eu mostrar para vocês aqui. E eles vêm em diferentes formatos para diferentes faces do dente. Então, vocês vão lá comprar um kitzinho de borracha, ele tem diferentes formatos e diferentes granulações. Por isso que são kits de borracha para polimento de resina, tá? Deixa eu ver aqui o que falaram. Já vou vender o carro de novo. Quem tiver ERS não precisa comprar a lista. A lista, não, né? Ah, não, pessoal, quem tiver no ERS precisa comprar a lista. Como vocês viram na avaliação, metade do ponto da nota é a avaliação prática. Vocês não estão em casa, vocês não estão trabalhando e restaurando os dentes, tá? O que acontece com essa lista de materiais para acabamento e polimento? Esses são para uso de rotatório, que nem o disco de feltro, carbeto de silício, kit de borracha, disco de lixa, tudo isso a gente só usa no motor. Então, quem está no ERS e quiser investir no motor, pode comprar um motor também, que eu vou falar um pouquinho. Quem não comprar o motor e tiver no ERS, não vai conseguir fazer o acabamento e polimento com esse material rotatório. Então, esses materiais que são para uso em motor, só vai conseguir fazer quem tiver em laboratório e quem tiver comprado o motor para usar em casa, tá? Discos de lixa. Tem gente que prefere o da PDV, da FGM, tem gente que prefere da 3M. Cada disco tem o seu mandril específico, tá? Então, esse aqui é o da FGM e esse aqui é o da 3M. Tem gente que prefere da 3M porque tem esse orifício, consegue posicionar, virar o mandril, porque um lado é lixa, outro lado é liso, conforme a área que for trabalhar, fica melhor acesso. Tem gente que já prefere da FGM, que ele não tem furo no meio, então toda a superfície é de lixa.
tá? Então, eu providencio um que caiba no lançamento de vocês, testem ele, tem diferentes granulações, cada disco tem uma sequência de cores, geralmente a cor mais forte é a cor que mais desgasta, vocês vão aprender isso aí ao longo dos semestres. Tira de lixa de poliéster, pessoal, essas tiras de lixa são umas tirinhas compridas, deixa eu até pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, elas vêm dentro de uma caixa com várias, tá? Dica, comprem da 3M, tá, pessoal? Porque se vocês comprarem uma marca pior que a 3M, só segurar uma tira de lixa já vai estar saindo a granulação. Mas não precisa investir mais do que da 3M. Tem umas marcas superiores aí, carésimas. Não precisa comprar Epitex, uma marca mais caras. Pode ser da 3M, mas a gente indica que seja da 3M, porque senão vocês vão passar perrengue também. Vão acabar gastando tão mais essas tiras de lixa, porque elas ficam sendo muito fáceis, Brasil, que não vai compensar. O que vocês economizaram em comprar uma marca mais barata, vocês vão gastar, tendo que gastar muito mais lixa do que se comprasse da 3M, tá? Isso realmente é uma coisa que vale a pena investir. E pra quem tiver no S, consegue fazer o acabamento com tira de lixa, tá? Então, isso é um material que vocês vão conseguir usar, mesmo não tendo motor, vocês conseguem usar a tira de lixa em casa. Aqui é uma coisa que vocês vão usar mais em clínica, tá, pessoal? Então, se alguém ainda não comprou, pode, e quiser deixar para o semestre que vem, pode deixar. É o papel carbono e pinça Miller. Por quê? Porque esses dois materiais são usados para marcar oclusão, para marcar como o paciente está mordendo, o carbono oclusal. E a pinça Miller é que ele segura de maneira adequada o papel carbono. A gente não consegue simular de maneira adequada a oclusão do paciente. Então, acaba ficando meio limitado o uso do papel carbono e da pinça Miller esse semestre. Mas fica a dica aí, quem já comprou, já acaba se familiarizando com o material, mas quem quiser economizar esse semestre para comprar o semestre que vem. Minha sugestão de papel carbono é o Acufilme, tá? Então, esse aqui é o Acufilme, é a marca comercial dele. Porque não aceitem que empurrem outro para vocês no dental, porque tem alguns que são muito grossos e não são bons para marcar oclusão, senão depois vocês vão ter que comprar outro. Tem alguns mais caros, tipo da Bausch, que são ainda mais finos, que são excelentes, mas também não precisa investir mais do que o Acufilme para graduação, tá? Pasta de polimento de resina, tem algumas sugestões de marcas, mas podem comprar mais barato, que não é isso que vai fazer a grande diferença, então comprem que fica aí custo-benefício, couber no bolso de vocês, no orçamento. Serrinha serrilhada, serrinha diamantada, da TDV, providenciem uma serrinha, que pode ser bastante útil aí para as atividades, principalmente agora que vocês estão aprendendo a restaurar. Às vezes ela salva a vida de vocês, viu? Em relação à biossegurança, quem tiver no presencial precisa ter o jaleco, modelo DF, acredito que todo mundo já tenha, mas caso alguém tenha vindo transferido, precisa providenciar o modelo específico do DF, símbolo, branco, manga comprida, tá? Tem um modelo específico, não vai ser com os colegas. Dos pés da cabeça, então, precisa estar de gorro, de óculos, proteção, máscara N95 para no laboratório, face shield, luva de procedimento, jaleco de manga comprida, calça sem rasgo e sapato fechado. O sapato fechado não pode ser sapatilha, porque sapatilha deixa o pé à mostra. E se cair ali uma lâmina de bisturi no pé de vocês, pode cortar. Se vocês estiverem com alguma vestimenta adequada, infelizmente a gente não pode deixar vocês avançarem pro laboratório. Isso é chato às vezes, mas procure ir de maneira adequada pra gente não ter nenhum desconforto, ter que tirar vocês do laboratório, porque isso não é nem chatice, isso é prezando pela segurança de vocês. Imagina se vocês estão lá com a calça rasgada e cai um material que tem uma reação alérgica na pele de vocês, né? Isso é muito ruim. Então, para que vocês tenham segurança trabalhando no laboratório, pessoal, prezem pela vestimenta adequada, tá? Eu vi que alguém perguntou do motor específico. Eu tenho umas fotos ali do motor que eu vou chegar lá, tá, Fernanda? Eu explico respondo essa tua pergunta. Vou partir aqui para a questão dos manequins, e eu peço que vocês prestem bastante atenção para vocês não ficarem na dúvida na hora de comprar os dentes. O que acontece? Muitos de vocês já têm um manequim do semestre passado, que era Orais ou Planil, né? O que acontece? Aqueles manequins vinham com dentes rígidos, dentes sem nenhum desgaste, dentes não preparados. E agora vocês vão substituir determinados dentes por dentes específicos, tá? Então, assim, o manequim vocês precisam estar com todos os dentes, sendo que alguns dentes têm uma lista específica que precisa estar nessa situação. Então, quem tiver comprado da Orais vai comprar os dentes da Orais, e quem tiver da Planil vai comprar os dentes correspondentes da Planil. Quem quiser comprar com o representante, que está o telefone deles, representante da Orais e representante da Planews, atentem para o seguinte: a gente fez uma lista para quem estiver nas atividades presenciais e quem estiver nas atividades ERS tem uma lista diferente. Por quê? Porque quem estiver no ERS vai comprar todos os dentes já com preparo, para não tornar a compra do motor obrigatória, tá? Então todos os dentes vão estar prontos para vocês fazerem atividade de restauração, sem ter que usar o motor para preparar. Já quem está em laboratório vai ter alguns dentes preparados e alguns dentes careados para que vocês possam ter as duas situações, ter dentes para preparar no laboratório e ter dentes para restaurar em casa, que já estão com preparo, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter o manequim de vocês com todos os dentes, sendo que o 11 vai ser desse jeito, o 12 vai ser preparado para faceta, o 13 não vai ter nada, porque não vai ter na lista. Tem que ter o dentinho lá, mas o dente vai estar rígido. O 14 é um dente classe 2, AD com preparo. Tem até o código aqui do lado para vocês não comprarem errado, tá, pessoal? Tem algumas dentais, a Brasil e a Dental Life, já estão com a lista atualizada dos dentes da Orais. Os da Planil, os representantes estão providenciando dentro dos próximos dias, próximas semanas, vocês vão ter esses dentes disponíveis em dental, todas as dentais também. Mas se vocês quiserem entrar em contato com eles, vocês têm o telefone deles aqui. Tá? Então, atenção. Quem é do presencial tem uma lista aqui de dentes, quem é do ERS tem outra lista, e dentro dos ERS do presencial está dividido entre quem tem manequim da Orais e quem tem da Planil. Para quem ainda não tem manequim, já comprem um manequim, pode ser até com representante no dental, com esses dentes específicos, tá, pessoal? Não comprem os dentes rígidos mais esses dentes.